O psiquiatra diz a Memo que a internação da Úrsula é o melhor para ela e para o filho dele. Caso contrário, ela pode ser agressiva com o Martim. Memo fica arrasado. Daniela apoia Memo e dá forças para ele nesse momento. Úrsula pergunta ao tio por que ele bateu nela. Macário diz que foi para ver se assim ela recupera a consciência. Ele diz que ela disse para o Memo que o César não é primo dela. Úrsula diz que quer encontrar seu bebê e que o César levou ele. Macário diz que nem rastro mais do César existe e que ela jogou as cinzas dele no lixo. Úrsula insiste que o César esteve ali e trocou seu filho. Macário diz que ela está alucinando. César volta a aparecer nas imaginações de Úrsula e diz que ela está ficando louca, igual a mãe dela. Úrsula fica em pânico e Macário manda ela se controlar. Caso contrário, vai mandar ela para o inferno junto com César. Gabi e Sebastian ficam a sós e ele explica que a Karen contratou a Estefânia para trabalhar em seu projeto. Gabi diz que não está pedindo explicações, que depois que terminou com o João, entendeu que as emoções não deixam ver as coisas como realmente são. Ela diz que está ali, pois quer a ajuda dele para conseguir um trabalho. Macário diz a Úrsula que ela deve pelo menos fingir que está bem, ou senão ela vai sair dali com uma camisa de força, direto para o manicômio. Úrsula chora desesperada e diz que o Memo jamais a abandonaria em um lugar assim. Macário diz que ele quer se livrar dela para depois ficar com a Daniela. Memo chega ali e pergunta o que está acontecendo. Úrsula diz que o tio dela lhe agrediu, deu um tapa na sua cara. Gabi diz a Sebastian que queria um trabalho como ajudante em festas ou algo do tipo. Sebastian diz que tem um amigo que trabalha em uma agência de modelos e que pode ajudá-la. Gabi fica entusiasmada. Memo vai para cima de Macário, mas ele diz que a Úrsula está mentindo. Memo solta ele e fica duvidando da palavra de Úrsula. Úrsula jura que é verdade e mostra seu rosto com a marca do tapa. Memo acredita, volta a ir para cima de Macário e diz que ele é um covarde. Macário diz que a Úrsula está ficando pior de louca e sai do quarto. Memo consola a Úrsula, que não para de chorar. Humberto diz a Lola que seu neto nasceu, que ele se chama Martim em homenagem à sua esposa. Lola diz que isso é um grande gesto. Amparo e Léo observam o pai com Lola e apoiam que ele tem um relacionamento com ela. Memo encontra Macário na frente do hospital. Diz que ele passou dos limites ao agredir uma mulher indefesa. Ele diz que já está farto dele, que ele é o câncer para a família e ordena que ele vá embora de uma vez. Macário provoca Memo e diz que só vai quando receber metade do parador. Memo diz que ele não vai fraudar sua família e diz que ele é um aproveitador e meio homem. Macário começa a brigar com Memo, mas no fim é ele quem recebe uma grande surra do ex-cunhado. Daniela comemora com João por ele ser o representante do país das Olimpíadas Mundial. Memo diz a Macário que ele já está advertido, que se ele voltar a prejudicar um dos seus, irá se arrepender. Macário manda ele parar de bater nele, que já tá bom. Memo vai embora e Macário, machão de sainha, fica ali todo arrebentado. Lupe conta a Amparo que somente a Daniela conseguiu acalmar o Martim e deu a mamadeira para ele. Amparo diz que a Daniela é muito especial, tem uma alma nobre e com certeza o Martinzinho sentiu. Lupe conta à mãe que parece que a Úrsula está rejeitando seu filho e os médicos acreditam que ela está tendo depressão pós-parto. Isabela vibra de felicidade ao saber que o tio João irá participar das Olimpíadas. Depois, João conta à irmã que ele terminou definitivamente com a Gabi. Úrsula segura o filho no braço e Gabi está com ela. Memo a vê, diz que sentia falta de ver a Úrsula assim segurando o filho deles no braço. Úrsula diz que sim, que é o filho deles, o Martinzinho. Amparo conta a Lupe que a mãe da Estefânia é igual à filha, duas impertinentes. Ela conta que a Loreta não tirava os olhos do Eugênio. Lupe percebe que a mãe está com ciúmes, mas ela nega, de maneira não convincente. Loreta e Estefânia criticam Amparo e Lupe e que elas são duas caipiras do mato. Loreta manda a filha não desperdiçar a oportunidade que tem agora que está na construtora. Macário vai à casa de Yolanda todo arrebentado e a tigresa tenta cuidar do tigrão acabado. Macário jura que irá se vingar do Memo. Memo pergunta a Úrsula se de verdade ela está melhor. Úrsula finge, diz que está melhor e que não sabe o que havia acontecido com ela. Ela diz que teve pesadelos com seu primo César e por isso se confundiu. Memo diz que ela deixou ele assustado e Úrsula garante que não está louca.
Yolanda cuida dos ferimentos de Macário. Ela diz que a sobrinha dele pode prejudicá-lo, e assim ele não recebe o que tem por direito. Yolanda sugere que Macário desmascare Úrsula antes que ela faça isso com ele. Macário diz que ela tem razão e já sabe o que irá fazer. Já à noite, a enfermeira leva Martim para Úrsula ver e Memo está dormindo. A enfermeira sai e Úrsula diz ao bebê: "Você não é meu filho. Eu sei que você não é meu filho. Eu não vou cuidar de você, porque eu mesma vou te encarregar de encontrar o meu filho. E quando eu encontrá-lo, eu vou te jogar no lixo." Macário chama Amparo em sua casa e ela descobre que ele e Memo brigaram. Macário diz que eles brigaram por culpa da Úrsula, que ele já está cansado de proteger sua sobrinha e ela não merece. Ele diz que uma vez o César disse para ela que a Úrsula esconde algo bem grave de seu passado. Macário diz que o casamento da Úrsula e do Memo é uma farsa, que nem o civil e nem o religioso valem nada. Ele a chantageia, dizendo que pode revelar o motivo e entregar provas do porquê o casamento não vale, mas em troca quer que ela assine os papéis do divórcio, onde ela cede metade do paradouro. Amparo fica surpresa e pensa que isso é uma armadilha de Macário. Macário diz que tem provas, que primeiro ela assina os papéis e depois vai saber a maneira suja que a Úrsula tem enganado o irmão dela e toda a sua família. Amparo fica pensativa. Macário pergunta se para ela um pedaço de terra vale mais que a felicidade e a paz do Memo. Amparo pega a caneta e assina os documentos. Logo, ela pega o papel das mãos de Macário e diz que agora irão fazer a troca das provas. Macário revela que a Úrsula não estava solteira quando se casou com o Memo e cometeu o crime de bigamia. Amparo fica chocada. Macário pega a ata de casamento de Úrsula e César e mostra para Amparo. Ele também diz que talvez o tal Martim não seja filho do Memo. Os dois fazem as trocas dos papéis. Amparo lê a ata de casamento e fica em choque ao descobrir que a Úrsula estava casada com o César. Lupe se arruma e confessa a Gabi que o João passou nas Olimpíadas e que ele e o Sebastião irão sair para festejar. Gabi fica triste e pergunta se ele não quer que ela vá. Lupe diz que o Sebastião perguntou, mas o João disse que é melhor que não. Gabi fica arrasada, mas pede que a irmã diga a João que se sente muito feliz e orgulhosa por ele. Amparo guarda as provas contra a Úrsula e Macário está feliz, pois agora tem a metade do paradouro. Amparo reclama por Macário ter protegido Úrsula. Macário diz que isso não é para que ela fique tão alterada. Amparo o esbofeteia e o chama de cínico. Macário diz que o César era um assassino, que ele o ameaçou e por isso ele ficou calado. Amparo diz que então foi por isso que a Úrsula apareceu no paradouro do nada. Macário diz que sim, que ela chegou fugindo do César. Hipócrita, ele diz que quando César retornou em sua vida, ele aconselhou que a sobrinha falasse a verdade, mas ela se negou. Macário ainda confessa que a Úrsula teve relações com César enquanto estava com o Memo. Ele diz que quando César descobriu a gravidez da Úrsula, quis matar o Memo para ir embora com ela, porque pensava que o bebê era dele. Amparo fica chocada. Karen diz a Fausto que não está se cuidando e os dois vão para a cama. Léo diz a Max que sua nova canção está muito boa, muito melhor que a anterior. Max quer ouvi-lo e Léo diz que dessa vez nem a Mônica ou outro cantor irá cantar sua canção. Depois, Amparo chega ali e diz a Léo que ele precisa saber de uma coisa que vai mudar a vida de todos. Léo se surpreende ao descobrir que Úrsula estava casada com César quando se casou com o Memo. Amparo diz que o Macário apoiou eles em sua mentira. Léo fica furioso e diz que a Úrsula é tão desgraçada quanto o tio dela. Ele questiona por que o Macário contou isso para ela. Amparo diz que assinou os papéis do divórcio e Léo fica indignado pela irmã ter aceitado a chantagem do cão chupando manga. O Amparo diz que por enquanto não vai dizer nada para o Memo, que ele está muito emocionado com o Martim e se souber que ele pode não ser seu filho, seu mundo irá desmoronar. Sebastião, Lupe, João e Gleice vão a uma festa para comemorar o triunfo de João. Gabi sofre relembrando de João. Lupe diz a João que a Gabi lamentou por não ter ido comemorar com eles, mas mandou os parabéns. João diz que se não quis que a irmã dela fosse, foi para não confundir as coisas. Gleice entrega uma bebida para João e eles brindam por ele. Lupe percebe Gleice se jogando para João e ele ficando bêbado. Lupe tira Gleice e pergunta o que está acontecendo entre ela e o João. Gleice diz que eles estão se conhecendo. Lupe chama Sebastião para ir embora.
Eugênio irá ajudar Amparo para verificar se as atas de casamento de Úrsula e César realmente são verdadeiras. Amparo diz a Léo que enquanto não souberem que aquele papel é verdadeiro, é melhor não falarem nada para ninguém. João está completamente bêbado e Gleice aproveita para levá-lo para sua casa. Ela leva ele até sua cama. João quer ir embora, mas está muito tonto. João pega seu celular e diz a Gleice que vai ligar para Gabi e dizer que a ama e sente falta dela. Gleice pega o celular dele e confessa que gosta dele. Ela o beija. Lupe conta a Gabi que a Gleice estava de graça com João. Gabi se surpreende e Lupe diz à irmã que disse que não poderiam confiar nela. Gabi fica furiosa e diz que a Gleice é uma maldita traidora. João tenta parar o beijo com Gleice, mas acaba perdendo a consciência. Fausto chega tarde em casa e Daniela pergunta se pode saber de onde ele vem. Fausto diz que está vindo do escritório e estava trabalhando em uns documentos que a Karen deixou. Daniela diz que então ele estava com a secretária e talvez ela tenha deixado outra marca de batom nele. No dia seguinte, Gleice acorda João e ele fica chocado ao ver que está nu. Ele pergunta o que fizeram. Gleice diz que fizeram o que dois jovens fazem quando se gostam, que ela está muito feliz e sempre sonhou que sua primeira vez fosse algo sensacional e que ele é muito delicado e apaixonado. Memo, Úrsula e Martim chegam ao paradouro e Amparo e Léo tentam disfarçar a raiva que estão sentindo de Úrsula. Gleice diz a João que eles passaram a noite juntos. Assustado, João diz que aquilo foi um erro. Yolanda chega ali no quarto e se surpreende ao vê-los. Amparo diz a Úrsula que não imaginou que ela receberia alta tão cedo. Úrsula diz que seu rei do caminho convenceu o doutor a lhe dar alta e agora estão todos em família. Amparo se aproxima de Martim para conhecê-lo. Léo diz ao irmão, diante de Úrsula, que o Martinzinho não parece tanto com ele. Úrsula fica tensa, mas Memo diz que o filho parece com a sua colírio. Lupe, Gabi, Zé, Humberto e Lola ficam felizes ao verem Martim. Yolanda diz a João que ele abusou da confiança de sua filha, que ela era uma senhorita e ele roubou a virtude dela. João tenta se explicar, mas Yolanda diz que irão criticar sua filha no povoado. Gleice diz a João que é melhor ele ir e que vai falar com sua mãe. Yolanda diz que o único que quer depois daquela porcaria é que João demonstre o homem que é e questiona se ele vai levar sua filha a sério. Gleice intervém, diz que por isso a mãe nem precisa se preocupar e que ela e o João já são namorados. Karen diz a Sebastian que não está de acordo que o papai saia com uma mulher como a Amparo. Sebastian diz que ela está ficando doente por seu preconceito e não tem nada de mal o pai sair com a Amparo. Karen diz que ele deveria sair com uma mulher como a Loreta, de classe e não com uma cozinheira de beira de estrada. Sebastian diz que aquilo é decisão do papai. Eugênio chega ali e deixa claro aos filhos sobre o grande amor que sente pela Amparo, e foi igual ao amor que sentia pela mãe deles, grande e puro. Sebastian diz ao pai que às vezes pensa como seria a vida deles se a mamãe estivesse viva. Eugênio chora, diz que sente muito e que é culpa dele que a mãe deles não esteja mais ali. Ele pede perdão e Karen diz que aquilo foi um acidente e não foi culpa dele. Muito obrigado por ter acompanhado o resumo da novela Meu Caminho é Te Amar. Se você gostou do conteúdo, deixe sua inscrição, o seu comentário, o seu like e também ative todas as notificações para receber assim que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube.